Vamos passar agora, né, para a segunda epístola a Timóteo e com certeza, né, nós estaremos aprendendo um pouco mais. Essa epístola é um pouco pequena, né? A primeira epístola de Timóteo nós vamos observar que tem 6 capítulos e já na segunda epístola, né, nós vamos aí observar que se trata apenas de 4 capítulos, tá bom? E com certeza você vai aprender muito, tá bom, a respeito de tudo isso. Então, queridos, né, essa segunda epístola a Timóteo, a gente vai ver aí que, como eu disse, né, tem apenas 4 capítulos, mas vem justamente para complementar a primeira, né? São feitas em momentos distintos, né? Enquanto que a primeira epístola aí foi escrita, né, no início ministerial, né, também de Timóteo, né? E no momento, né, em que o apóstolo Paulo ainda se encontrava em liberdade. Já a sua segunda epístola, né, ela é escrita já mais para o final da vida do apóstolo Paulo, né, onde Paulo, né, já estava ali preso a segunda vez. A primeira prisão de Paulo em Roma, né, foi uma prisão domiciliar, né, onde ali ele tinha uma certa liberdade, né, uma certa regalia, onde ele podia, né, receber pessoas, onde ele tinha oportunidade de estar tendo contato, né, com pessoas fora, né, do ambiente de prisão. E aqui nós vemos, né, o apóstolo Paulo vivendo os seus últimos momentos, mas mesmo assim não deixando de se importar com a igreja, não deixando de se importar com a sã doutrina, não deixando, né, de se importar com as pessoas, porque afinal de contas, como nós temos aprendido, a igreja é feita de pessoas. E ele envia então essa segunda epístola a Timóteo, né, justamente para direcionar Timóteo, né, para que ele continue, né. Então nós vamos ver que nessa lição aqui, nós vamos ver alguns aspectos que são muito característicos dessa epístola, né. Primeiro, né, ele vai falar sobre a importância de viver com Cristo e também de combater o bom combate, de que nós precisamos estar sempre preparados a combater o bom combate. Por quê? Porque o cristão ele passa por uma luta todos os dias. Então aqui o apóstolo Paulo está falando sobre isso, né, com Timóteo. Depois nós vamos ver sobre a importância também de nós vivermos na dependência de Deus. Ou seja, nós não vivemos, né, a autossuficiência humana, nós vivemos a dependência total do Senhor. E hoje em dia a gente tem visto, sido pregado por aí, a autossuficiência humana. Eu sou bom, eu consigo, eu posso fazer. E na verdade nós podemos fazer aquilo que o Senhor diz que nós podemos fazer. Nós como cristãos, nós podemos fazer aquilo que a Bíblia diz que a gente pode fazer, né? Então a gente crê naquilo que a Bíblia diz a respeito do Senhor para que nós creiamos. Então nós precisamos ter a nossa vida muito pautada naquilo que o Senhor tem para nós. E também sobre a importância de nós pensarmos nisso, na transmissão desse legado, de levar aos outros, né, a glorificação de Cristo, que nós possamos entender que a nossa vida não foi feita para ser vivida, né, só para a nossa salvação. Nós precisamos buscar, né, não só salvar a nós, mas também aquele que nos ouve. E nós vamos ver o quanto isso é marcante nessa segunda epístola. Então aqui o apóstolo Paulo vai instruir Timóteo, né, acerca desses assuntos. Amém? E eu tenho certeza que eu e você vamos aprender muito. Como foi dito, né, essa também faz parte, né, do grupo das epístolas paulinas pastorais, direcionada, né, ao pastor Timóteo. O autor, né, é o próprio apóstolo Paulo.
A datação, né, dessa epístola é de 65 depois de Cristo, muito próximo ali da sua execução, né? O alvo, novamente, direcionado, né, a esse pastor Timóteo. E nós vamos ver também que a expressão-chave aqui, né, dessa epístola é combater o bom combate. Então, que nós possamos entender aí como que essa epístola subdivide. Como eu disse, ela é uma epístola que está dividida em apenas 4 capítulos. O primeiro capítulo vai falar sobre a fidelidade, né, sobre a importância de sermos gratos, né, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, a importância de nós praticarmos com zelo, né, e fidelidade àquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Então é muito importante que a gente frise isso daqui, porque o capítulo 1 vai falar muito sobre isso. No capítulo 2 fala sobre um combate. Que combate é esse? Nós vamos ler aqui e nós vamos juntos aí meditando. O terceiro capítulo fala sobre o momento de apostasia. E você vai estar entendendo o que é apostasia. Afinal de contas, você pode ter ouvido já essa palavra e às vezes fica se perguntando o que significa essa apostasia. E você vai entender aí. E também, né, no capítulo 4, nós vamos ver que ali se trata de um desafio, né, sobre a importância de vencermos o desafio do dia a dia. Então, com certeza nós vamos caminhar agora por essa epístola e vamos aprender muito sobre aquilo que o apóstolo Paulo, né, estava ali ensinando a Timóteo e nos ensina, né, nesta noite. É importante, né, a gente frisar aqui que se tratava, né, de um momento onde o apóstolo Paulo estava passando, né, pela prisão, né? Então ele estava ali aguardando, né? Eu diria que essa epístola é uma das epístolas que o apóstolo Paulo escreve, né, praticamente do corredor da morte, onde ele aguardava a sua execução depois de ter sido condenado. E nós vamos ver como essa epístola marca a história de Timóteo. Então vamos lá, quero, né, nesse momento aqui fazer com que eu e você venhamos, né, caminhar capítulo por capítulo para que você entenda, tá, o que cada capítulo fala. Então o capítulo 1 vai falar sobre a fidelidade. Então vai dizer assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Deus Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aqui ele está fazendo, né, uma saudação, né, a Timóteo. E depois ele continua: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrando das suas lágrimas, estou ansioso para ver-te, para que eu transborde alegria pela recordação que guarda a tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e a tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Então aqui ele começa, né, a falar sobre a importância, né, de como é maravilhoso você olhar para alguém e ver a realidade de Cristo na vida dessa pessoa. E ele continua: por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição de minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, mas trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo
essas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei que em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles, cito Fígelo e Hermógenes. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Então aqui ele está falando sobre a importância da fidelidade. E o momento em que ele mais precisava daqueles que estavam com ele, ele foi abandonado por todos. E ele cita, o nome de 2 daqueles que se diziam seus discípulos e o abandonaram com vergonha do seu cárcere. E na verdade o apóstolo Paulo estava ali preso por causa de Cristo. Então envergonhar-se ali, eles não estavam envergonhando o apóstolo Paulo, eles estavam envergonhando do Evangelho de Jesus. Então nós precisamos estar sempre atentos a tudo isso. No capítulo de número 2 nós vamos falar aí então sobre o combate. E aqui é muito interessante, porque o apóstolo Paulo ele vai trazer a nossa vida como um verdadeiro combate. Olha só o que diz o texto. Tu, pois, filho meu, fortifica na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmitistes a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele a quem arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Por essa razão tudo suporto, por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece sendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem e mais. Aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purifica destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge outro sim das paixões da mocidade,
Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engrandam contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que opõem na expectativa de que Deus conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então aqui o apóstolo Paulo está dando muitas orientações, para que Timóteo esteja ali, sendo um soldado de Cristo. E eu e você fomos chamados para ser os soldados de Jesus. Nós estamos aqui para sermos soldados de Cristo. E ele vai dizer aqui que nenhum soldado se envolve nos negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que arregimentou. Queridos, eu e você fomos chamados pelo Senhor não para satisfazer o nosso ego. Nós fomos chamados pelo Senhor para satisfazer a vontade do nosso Deus, do nosso general. Nós temos que cumprir uma missão. O atleta ele não é coroado, se não lutar segundo as normas, ou seja, aquele que trapaceia, uma hora ele pode ser pego. Mas aquele que vive segundo as normas, aquele atleta que se submete a todo o treinamento necessário, com certeza ele vencerá. E aquele que planta certamente colherá. Então é muito importante que a gente entenda isso. E ele vem aqui mais uma vez refutando as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos. Pessoas que estavam ali distorcendo completamente o Evangelho de Cristo, dizendo que a ressurreição já havia acontecido. Ou seja, que as pessoas já teriam passado até mesmo pelo arrebatamento. Então, amados, havia ali uma contenda muito grande e as pessoas ficavam perdidas no meio de tudo isso. Então é importante que nós entendamos que ainda no nosso tempo, às vezes a gente vê isso acontecer. Quantas pessoas pregam tanta coisa, fora da palavra. Hoje, com acesso, à internet, nós temos muita informação, mas também nós temos muita informação falsa, muitas fake news por aí. Então, nós precisamos estar atentos àquilo que é verdadeiro e àquilo que é falso acerca da palavra de Deus. Então, nesse capítulo 2, nós vamos ver Paulo dizendo: existe um combate, existe uma guerra. Que guerra que é essa? É a guerra da luta da sã doutrina contra os falsos ensinamentos. É a luta da verdade da Bíblia, com a mentira desse mundo. É um combate a todo tempo, onde nós precisamos vencer o nosso ego, vencer as nossas vontades, vencer aquilo que satisfaz o nosso coração e passar a satisfazer o coração do nosso Deus. É sobre isso que o apóstolo Paulo está falando aqui neste capítulo número 2. Capítulo 3, ele vai falar sobre algo muito importante, algo que nós temos visto acontecer no nosso tempo, e com certeza Timóteo também esteve ali atento a tudo isso. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo orientando Timóteo sobre a apostasia, e eu quero que você preste atenção para que você entenda o que é isso. Olha só o que o texto diz: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, que é a mesma coisa que egocêntrico, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui a Timóteo, queridos? Que chegaria um tempo onde que seria tão difícil pregar a palavra. Que chegaria um tempo onde que as pessoas seriam num nível de egoísmo tão grande, onde as pessoas pensariam só em si mesmo,
Seriam avarentos, ou seja, buscariam só os recursos financeiros. Seriam arrogantes, ou seja, eu sou autossuficiente. Seria blasfemadores. O que é o blasfemador? Dizer ou atribuir a si mesmo, né, aquilo que só Deus pode fazer. Seriam desobedientes aos pais. Será que a gente tem visto isso hoje, irmãos? Será que a gente tem visto pessoas ingratas, irreverentes? Será que nós temos visto pessoas caluniadoras, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem? Quanta injustiça nós temos visto nos últimos dias. Olhando para este aspecto pandêmico que nós temos vivido, será que nós temos visto tudo isso acontecer, sim ou não? Olhando para as igrejas, né? Muitas delas hoje fechadas por força de decreto, mas e quando estavam abertas? Por que as pessoas não estavam indo? Quantas igrejas, né, as pessoas deixaram? Então tudo isso aqui já estava sendo, né, direcionado a Timóteo e hoje é direcionado a nós como igreja. E ele vai dizer, versículo 6, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre a jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corruptos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de foste inteirado, sabendo de que aprendestes e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-se sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Queridos, esse final desse capítulo para mim é o resumo de tudo. O que ele está dizendo aqui é, se algo que todo cristão precisa entender é que a Bíblia é o nosso manual prático e ponto final. Se nós entendemos que a Bíblia ela é útil para o ensino, ou seja, ela vai nos ensinar o que nós devemos fazer. Se nós entendermos que a Bíblia ela é útil para a nossa repreensão, ou seja, para nos confrontar daquilo que nós temos feito de errado, nós vamos passar a ter uma vida diferente. Se nós entendermos que ela estará corrigindo a nossa rota, nós estaremos vivendo a vida diferente. Se nós entendermos que ela é inspirada por Deus e é útil para a educação na justiça, nós vamos passar a viver o melhor do Senhor nessa terra. Mas tudo isso é necessário que nós entendamos. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Timóteo, vai chegar um tempo em que vai ser tão difícil pregar a palavra, porque as pessoas estarão vivendo só para elas mesmas. Elas não vão obedecer leis, elas não vão obedecer a nada, a injustiça vai imperar. Queridos, reflitam. Será que nós temos vivido isso? Este texto aqui é um texto com certeza escatológico. É um texto que com certeza vem remetendo aos nossos dias. E quando eu olho para tudo isso aqui, eu vejo a importância de nós vivermos na palavra de Deus. Eu vejo quanto é importante a Academia Bíblica da Fé. Eu vejo quanto é importante eu e você estarmos aqui juntos aprendendo a palavra de Deus. Reflita sobre isso. Vamos finalizar capítulo 4. O apóstolo Paulo agora vai tratar de um outro assunto. Ele tratou então da fidelidade, a importância de nós permanecermos fiéis. Ele tratou sobre o combate, onde nós precisamos, estar ali combatendo, as falsas doutrinas, onde nós precisamos estar combatendo contra as nossas vontades. Ele fala agora também da apostasia, momento onde as pessoas se dispersariam. Mas agora ele vai estar tratando sobre o desafio.
Que desafio, pastor? O desafio de estarmos até o fim com o Senhor Jesus. Olha só o que ele diz, capítulo 4. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário. Cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceiro nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faze o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Querido, sabe o que ele está orientando aqui? Ele está dizendo aí, chegará um tempo que as pessoas não vão suportar ouvir falar de Jesus. Chegará um tempo em que as pessoas não vão suportar ser repreendidas. Chegará um tempo onde que as pessoas não suportarão ser corrigidas. Haverá um tempo em que as pessoas elas vão se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças. Será que hoje nós temos visto isso acontecer? Hoje nós olhamos para a internet, as redes sociais, e quantos cristãos deixam de congregar, começam a ouvir de um, de outro, aí bebe um pouco de um, aí a hora que não está bom já vai para o outro. Queridos, nós precisamos aprender a viver a palavra, a buscar a palavra, a se focar na sã doutrina do Senhor. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. E ele vai continuar, versículo 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Querido, nós precisamos amar a vinda de Jesus. O que ele está dizendo aqui para Timóteo é: Timóteo, nós precisamos pregar a palavra até o último dia. Nós precisamos amar a vinda de Cristo. Nós precisamos ministrar a palavra de Deus, a verdade bíblica. Ele estava falando de um momento, amados, de martírio. Quando ele diz, quanto a mim estou sendo oferecido por libação, ele está dizendo, ei, o meu dia de ser sacrificado, o meu dia de ser decapitado está chegando. Mas ele estava feliz por aquilo que Jesus fez através da vida dele e na vida dele. E hoje eu e você, será que nós estamos felizes por aquilo que o Senhor tem feito através da nossa vida? Versículo 9. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tiquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Saúda Priscila e Áquila, e a casa de Onesífero. Erasmo ficou em Corinto. Quanto Trófimo, deixei o doente Mileto.
apressa-te a vir antes do inverno. Ébulo te envia saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. O Senhor seja com o teu espírito, a graça seja convosco. Então aqui nós vemos, o apóstolo Paulo falando exatamente sobre o desafio de pregar a palavra do Senhor, o desafio de estar ali levando a sã doutrina no meio de um povo completamente perdido. E hoje é o desafio da igreja do Senhor, que eu e você possamos cumprir isso. E assim como ele diz, nós possamos dizer também: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Que eu e você possamos refletir sobre aquilo que o apóstolo Paulo ensinou aqui a Timóteo. E certamente nós viveremos o melhor do Senhor para nós enquanto igreja. Que nós sejamos uma igreja de Cristo. Que sejamos uma igreja focada na palavra. Que sejamos uma igreja que obedeça. Porque melhor do que só ter o conhecimento é conhecer e obedecer a palavra do Senhor. Então que eu e você possamos ser fortificados, fortalecidos a cada instante. Que o Senhor possa abençoar a cada um de nós. Nós estamos aqui chegando então ao final, de mais uma lição, onde nós aprendemos então hoje a primeira e a segunda epístola a Timóteo. E eu tenho certeza que o Senhor continuará a falar comigo e com você. Então não deixe de estar aí conectado nas próximas aulas, que o Senhor possa nos abençoar grandemente, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado por termos esta oportunidade de estar aprendendo um pouco mais da Tua Palavra. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Que nós possamos ser grandemente tocados por Ti. Que a Tua mão esteja sobre nós. Que sejamos, ó Pai, guardados e livrados em Ti. Que o Senhor, ó Deus, possa nos conduzir neste bom combate. Que nós possamos combater Ele, ó Deus, combater o bom combate, ó Deus, e entender que o Senhor, ó Deus, é o alvo da nossa vida. Que possamos guardar a nossa fé, porque nós venceremos não segundo as nossas vontades, mas segundo a vontade do Altíssimo. Obrigado, Pai, por tudo. Obrigado pela vida de cada um dos irmãos. Que nós possamos ser fortalecidos no Senhor todos os dias da nossa vida. Guarda-nos e livra-nos do mal. No nome de Jesus é que oramos. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo e o amor de Deus Pai esteja com todos nós hoje e sempre. Que eles concordam, digam amém. Amém, queridos? Que o Senhor os abençoe e até na próxima terça, onde nós estaremos estudando a próxima epístola, de Paulo a Tito. Tenho certeza que temos muito mais ainda para aprender. Que o Senhor abençoe e até lá.